Essas cenas de tecnologia é sempre assim. Tem sempre dessas cheats. Vamos lá torcer para que agora a conexão esteja perfeita. Yeah, bro, vou-te puxar agora. Vamos lá ver a conexão. O pior é que eu não te consigo ver nem ouvir. Nem ver, nem ouvir. Não consigo. Tenta lá entrar de novo, bro. Tenta lá entrar de novo. Não sei o que é que se passa aqui. Aliás, essas cenas no Instagram acabam por ser habituais nos lives. Tenho visto isso. A maior parte dos lives, em primeira instância, há problemas de conexão e nós não somos isentos disso. Ed Freitas, Mangui, Mika, Soy Cruz, William, welcome to the jungle. Nós estamos a tentar conectar o Joffrey. Como sempre, há problemas técnicos, net gato. Mas, oh, Sousa, diz uma coisa: como é que tu estás a ver aí a minha imagem e o som? Está fixe? Está porreiro? Vocês me conseguem ouvir bem? A net está fixe? Está lenta? Como é que é? Joffrey, agora te consigo ouvir. Agora também te consigo ouvir. Estás-me a ouvir? Perfeito, perfeito. Boa, boa. É isso aí. Mr. Freitas, welcome. Sim, É isso Joffrey, aí. Vamos ver. eu perguntei-te aquela hora quando paraste de me ouvir. Eu estava a Uhum. perguntar como é que tu saí do gym, já treinaste? Ok, como é que é? Epá, já treinei. Por acaso estou numa fase agora de readaptação, digamos assim. Acabei de participar agora de um campeonato. Aquela fase em que damos aquela descansadazinha. Sempre temos, digamos assim, um compromisso exato, ou seja, não temos ainda metas, digamos assim. Descanso, fazer os treinos na semana que dá para fazer. Não faço bidiários, faço cardio quando dá para fazer um cardiozinho e pronto, e aproveitar de estar mais com a família, conseguir dedicar um pouquinho mais de tempo, digamos assim, àqueles que ficam um pouco afastados de nós durante a preparação, porque é complicado e acho que vamos abordar isso tudo mais lá para frente. E pronto, e o corpo também precisa descansar, não é? As articulações e tudo mais, precisa mesmo desse repouso. Ok, Mas já perfeito. treinei hoje. Assim. Diz uma coisa, eu queria mesmo já ir para um ponto em que, se calhar, quem não te conhece, quem não acompanha a tua jornada, vai ter a oportunidade de o fazer aqui. Como é que começou tudo isso para ti? Quando é que começou? Como é que começou essa jornada para ti na musculação? Olha, essa jornada por acaso é algo muito engraçado. Começou, eu fiz durante muito tempo artes marciais, Muay Thai, kickboxing, para quem me conhece. Uhum. E depois éramos obrigados a fazer naturalmente condicionamento físico no ginásio, não é? Ganhei uma paixão que eu não sei te dizer de onde é que saiu, não sei se era destino, não sei explicar, e passei a gostar mais. E depois foi numa época em que eu acabei por dar um pequeno breakzinho nas artes marciais, queria descansar um pouquinho, mas nas férias, não é? Desta pausazinha das artes marciais,
continuei a praticar musculação e olha, daí não parei mais e depois acabei por ver que as duas modalidades não conciliavam muito bem para aquilo que eram os meus novos objetivos e acabei por meter ou pôr o Muay Thai e o kickboxing do lado. Foi daí que começou. A prática de musculação, ou seja, Aham. mais bodybuilding propriamente, competições, ou levar as coisas Uhum. mais a sério, há uns 3 anos, 3 anos. Se estivéssemos a falar de tempo de treino, estaríamos a falar de quanto tempo? Eu treino desde os meus, deixa-me ver, desde os meus 17, 16, 17 anos. Que 16, é que 17 anos. foi a fase em que eu estava a levar um pouquinho mais a sério o Muay Thai e o kickboxing, não é? Já fazia algum Uhum. tempo e pronto, hoje estou com 23 anos, não é? Faço 24 Uhum. e pronto, e é mais ou menos isso, são para uns 5 anos quase. Ok. Treinar sério como levar a carreira, digamos assim, porque querendo ou não, tu estás a fazer uma carreira no bodybuilding, de uma forma a almejar o lado profissional, 3 anos, sério? Isso, por aí, por aí. A Três levar anos. as coisas a sério, digo eu, fazer as coisas a que eu digo as pessoas. A nossa vida, a nossa. João Cardoso, what it do, maniga? Como é que é? Estás fresquinho? Que aqui o vídeo do Joffrey rolou, deve ser problema da net. Yeah, bro, estou a te ouvir? Isso, eu agora é que não me vejo. Mas consegues Ah, mas ouvir? eu estou a te ver. Calma aí, deixa-me ver. Estás-me a ver? Não, agora tá, meteste a câmera de trás, a câmera de trás. Agora E estou a te agora? ver. Agora estou a te ver. Pronto, eu não me vejo, mas não faz mal. Se eu estiver Yeah. a fugir o ângulo, depois, Eu dou-te o depois feedback. dizes-me. Dou-te o feedback. Já dou-te o Ok, feedback. pronto, eu estava a dizer que. Onde é que estávamos? Perdi-me? Estavas no lado, tipo, no lado profissional. Quanto tempo é que tu fazes isso como levar isso mais a sério? 3 anos. Estávamos a falar aí de 3 anos. Sim, pronto, já acho que estávamos a falar da parte em que eu, sim, que comecei a levar isso mais a sério durante uns 3 anos, porque pronto, é completamente diferente a rotina de alguém que treina para a competição e de alguém que está apenas no mundo fitness, ou seja, para manter quer a saúde, quer a estética no corpo. São duas coisas completamente diferentes, é um rigor muito maior para quem pratica isso como desporto para os palcos, para subir ao palco, ou seja, para competições. Uh, o treino é muito mais direcionado, são horas de treinos mais extensas, digamos assim. Eu, quando estou a fazer minhas preparações, o que bate certo comigo, o que eu prefiro fazer são os bidiários. Eu prefiro Uhum. treinar, faço um treino de manhã de musculação e faço um treino à tarde. Antes do treino da manhã, faço um aeróbico em jejum, para quem não sabe, pronto, fazemos uma caminhada, uma bicicleta, ou o que for, fazemos um cardio, mas em jejum. E na, se precisar, digamos assim, dependendo daquilo que são o que é que nós vamos implementar, por vezes faço cardio após o segundo treino. Ou seja, vamos Uhum. supor que eu faço um treino para ir às 9 horas, que é a hora que eu treino mais ou menos, e depois faço um treino por volta das 16 horas. Ou seja, entre as 9 e as 16 tenho esse período de descanso, mas pronto, 2 treinos e 2 cardios durante o dia e a seguir as coisas com rigor, claro que não é a mesma rotina que uma pessoa, digamos assim, do mundo fitness, ou que Uhum. leva isso como hobby, digamos assim, não é? Yeah. Normalmente, normalmente há um receio e há vários blogs que escrevem sobre a questão de treinos bidiários e do receio do overtraining. Isso é algo que tu consegues lidar facilmente? Como é que tu procuras não entrar por aí? Como é que é? É assim, o overtraining, pronto, eu digo sempre assim, é tudo uma questão de gestão, não é? A gente tem que Uhum. aprender, claro, a ouvir o nosso corpo e saber até onde ele vai e até onde está a ser benéfico para nós, não é? Por isso é que muitas das vezes as pessoas fazem as coisas assim, treinar bidiário
é muito mais estafante, é muito mais, desgasta muito mais do que fazermos um treino apenas por dia, claro, isso é óbvio. Mas entretanto também tem os seus benefícios. A gente consegue isolar melhor os treinos e fazer por vezes treinos mais curtos. Um exemplo, se eu, uma pessoa que faça um treino, apenas um treino por dia, ele quando for fazer pernas ou no dia de pernas, vai fazer a parte frontal da perna, que é o quadríceps, a parte femoral, que é a parte de trás, adutores, glúteos. Trabalhou a perna completa e gêmeos. Eu não, eu prefiro dividir. No período da manhã vou fazer quadríceps, que é pernas a parte de frente, tem exercícios mais específicos. Depois, à tarde, venho fazer só a parte de trás, consigo isolar, fazer treinos mais rápidos, digamos assim, e com maior... Porque assim, treinar os braços, ou bíceps, e tríceps e outro músculo, chega ao último músculo, o rendimento não é o mesmo. Quer queira, quer não, mas é preciso naturalmente ter disponibilidade para conseguir seguir isso, não é? Há Exato. muita gente que trabalha, muita gente que ainda não vive disso, Uhum. e é complicado conseguir conciliar os outros afazeres da vida social das pessoas com isto, porque é preciso Exato. muita entrega, não é? E também estamos a falar de rotinas completamente diferentes. Estamos a falar de alguém que é atleta profissional, e alguém que às vezes chega uma rotina mais de recreação ou a manutenção de saúde ou lifestyle, e não necessariamente atleta. Então, essas nuances acabam por fazer toda a diferença. Claro. Joffrey, diz uma coisa: 3 anos a apostar, a dar mais de ti, a te doar. Nesses 3 anos, quantas vezes já subiste ao palco? Nesses 3 anos, deixa-me ver. Eu participei, a minha primeira competição foi no Arnold Classic no Brasil, o South America. Uhum. Depois fui para o Arnold Classic na África do Sul, no mesmo ano. Fui depois para a prova nacional portuguesa, não é? Uhum. Depois fiz o campeonato do mundo da Roménia e agora por fim fiz a Diamond Cup. Ok. Eu lembro que no Campeonato do Mundo na Romênia tu tiraste o top 3, né? Sim, 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 foi terceiro lugar. Foi terceiro Tiraste o top lugar. 3. Para ti, como é que foi essa experiência? Aliás, antes de perguntar essa experiência, em alguma das outras, de algumas outras provas, tiraste algum lugar, ou top 2 ou top 1? Top um e top 2 ainda não, mas vamos ver se é para a próxima. Vamos ver se é para a próxima. Tá. Fui agora. Pronto, a trajetória vou explicar um pouquinho. Primeiro na Diamond, não, primeiramente no Arnold Classic no Brasil, eu tinha-me preparado, foi a minha primeira preparação, e queria ir para a categoria Júniores, que é por idade, que é dos 16 aos 23 anos, creio eu, se não estou em erro. Mas eles tinham fechado essa categoria porque não haviam atletas suficientes que é para abrir a categoria. Eu estava com 91 quilos, creio eu, 90 quilos, e queria ir na categoria até 95 quilos. Também acabaram por retirar essa categoria porque não haviam atletas suficientes. A minha primeira competição eu tive que subir com os marmanjos de 100 quilos e foi assim, epá, eu lembro-me que estava no hotel, epá, perguntaram-me, epá, só que te resta isso? Eu disse, epá, eu já estou aqui, vamos embora então para a primeira experiência, e assim Yeah. fomos. E assim fomos. A segunda, depois foi tudo uma bateria de provas. Tive o Arnold Classic na África do Sul, que já me saí melhor, que foi no top 7, que já cometi alguns erros no que tange a transação de prova para prova, mas isso tudo, tu ao longo do tempo, ao longo dos anos, vais conhecendo melhor o corpo e vais errando menos, digamos assim. É quem continua a errar, mas eu acho que devemos Uhum. sempre melhorar para melhor, não é? E depois tive Uhum. o Arnold não, tive o Nacional em Portugal, Em que Portugal? foi em Portugal, que foi top 3, fiquei em terceiro lugar. Depois, na Roménia, fiquei em terceiro lugar também. E na Diamond Cup agora fiquei em quarto lugar, mas
Pronto, digamos assim, o que eu posto sempre, eu não sou do género de atletas muito lamechas. Eu gosto de saber o que está bem comigo o que está mal, digamos assim, e ir melhorar. Procuro sempre Uhum, opiniões de árbitros, opiniões no núcleo da minha equipa, não é? uhum. Que é para melhorarmos sempre o que está coisa. Mas eu tenho sofrido algumas penalizações, porque não sei se vocês acompanharam o último post que eu fiz. Eu estou com uma pequena hérnia, ok? Na região abdominal, uma hérnia Geoffrey, umbilical. Geoffrey, afasta só um pouquinho o teu telefone. Tá? Não, agora do ângulo de baixo para cima. Perfeito, perfeito. Ok. Então, pronto, estou com uma hérniazinha umbilical que precisa de ser operada. Quem não sabe isso, nas regras da IFBB, que é a federação a qual eu pertenço, isso dá penalizações, não é? Tanto Uhum, como a ginecoplastia. uhum, Então são aspectos que eu tenho mesmo que operar, porque fui penalizado, digamos assim, se fui terceiro lugar no campeonato do mundo e fui quarto na Diamond Cup, agora muito recentemente, se fui penalizado, isso quer dizer que eu teria lugares mais acima uma no melhor. pódio. Mas Yeah. pronto, mas eu digo sempre, regras são regras e são para ser cumpridas. E a gente tem que trabalhar em função disso. E olha, é seguir para frente, trabalhar, que ainda há muito progresso. E olha, mas para Uhum. mim, para mim é muito bom, para mim é um sonho, digamos assim, porque de ano para ano eu tenho melhorado. A minha luta começa comigo mesmo, primeiramente, não é? Eu tenho-me superado muito pela positiva, mesmo a minha força de vontade. É claro que as pessoas que estão ao nosso redor são cruciais, são essenciais, que é para a gente não ir abaixo quando realmente às vezes faltam forças. Mas nota, eu estou com 23 anos agora e há uns anos atrás eu tive medo, digamos assim, ou receio, ou provavelmente mais as pessoas que me acompanharam tiveram receio que eu subisse na categoria até 100 quilos, e hoje, algum tempo depois, já subo, nem no top 12 fiquei naquela competição, era para Uhum. esquecer, porque havia muita diferença de tamanho, muita diferença, e hoje em dia encontro as pessoas com o mesmo porte e já fico em quarto lugar, mesmo penalizado. Isso para mim não tem igual, não é? E é melhorar, é melhorar. É o que eu digo, é bater sempre na mesma tecla e que uma hora Uhum. chega. Que uma hora chega. Uhum. Mas também estamos a falar de um fator de experiência, estamos a falar do fator de amadurecimento da tua, não só da tua carreira, mas da tua própria personalidade, porque eu acho que cada, cada palco que tu sobes é uma aprendizagem, é uma experiência nova, e isso Claro, vai te moldando, te tornando um atleta mais adulto, e aquilo que tu falaste vai te fazendo errar menos, porque tu vais aprendendo, tu vais conhecendo o teu corpo, vais vendo as mudanças que o teu corpo sofre e tu vais te adaptando. E eu acho que é assim que nós melhoramos. E falando claro. com propriamente aquilo que tu disseste de apoio e etc., como é que foi ou como é que foi e como é que é a aceitação da tua família no que se diz respeito ao fisiculturismo? Assim, graças a Deus. Geoffrey, vou pedir para dar mais um toque ao telefone, o ângulo, e perfeito. Ok. Ahm, Na minha família, a aceitação é muito, muito boa, muito boa. Boa porque no sentido que as pessoas têm a mente bastante aberta, não é? Que é Uhum, para perceber, ou pelo menos respeitar a escolha das pessoas, não é? uhum, No entanto, é claro que é sempre muito sacrifício, é sempre, por vezes, pormos em risco a nossa própria saúde, não é? Praticando esse desporto, e provavelmente seria mais esta parte que preocupa, não é? Mais os meus pais, digo eu, a minha família, não é? uhum, Mas o apoio, apoiam-me bem. No âmbito geral, apoiam-me bem. É claro que somos todos seres humanos, é claro que às vezes há uma faltazinha de
de tempo, falta de afeto, digamos, afeto não propriamente, mas acabamos por não estar muito com aquelas pessoas que devíamos estar e nos tempos certos. Mas isso depois percebem, depois quando tudo passa, as coisas voltam a entrar no eixo. E pronto, e uma relação também, digo, falo de família, falo de relacionamento também. É preciso um bodybuilding, eu digo sempre que se não tiver uma mulher ou uma esposa ou uma namorada do seu lado, que perceba e que saiba entender este lado, é complicado. É mais um obstáculo além daqueles que a própria modalidade oferece, não é? E nisso, graças a Deus, tenho tido o apoio todo e pronto, eu dou graças a Deus a isso. E falando um pouquinho nesse ponto, Joffrey, é que normalmente as pessoas que não vivem esse ponto de atleta, que não estão por dentro do lifestyle de um atleta, não percebem de muita coisa que o atleta abdica. E uma delas é exatamente essa. Nós estamos a falar muitas das vezes de se manter um pouquinho distante da família, de ter que estar a treinar horas a fio, de dedicar tempo para o treino, dedicar tempo para a dieta, dedicar tempo para dormir. Achas que, por exemplo, tu conseguirias ir para frente se não tivesses o apoio da tua parceira? É muito difícil, muito difícil. Das duas, uma, ou não estaria com ela, não é? Uhum. Ou então, digamos assim, estaria solteiro, talvez. Mas é muito importante, e até hoje eu digo isso, eu agradeço a ela sempre pelo apoio que ela me dá, porque eu acabo por saber que não é fácil, não é fácil. Estamos do lado de alguém que por vezes tem algumas mudanças de humor, está um pouquinho mais fechado, está um pouquinho mais no canto, às vezes falta um pouquinho de carinho, é isto ou aquilo, e mais naquelas últimas semanas, e tem que haver compreensão, e ela perceber que não é porque a pessoa quer ser assim, mas é pelo que a pessoa está a passar. E é mais ou menos isso, mas é claro que se não tivesse alguém que me percebesse de lado, mais preferia não ter, na minha opinião. Okay. Diz uma coisa, tu esse ano tiveste dois momentos muito fixes. O primeiro, ou não vou dizer o segundo, eu vou começar do segundo para o primeiro. O segundo é que voltaste mais uma vez a subir aos palcos, viver essa experiência, curtir essa adrenalina. E a primeira é o real motivo, e nós conversamos sobre isso, o real motivo de não teres te preparado para subir no campeonato daqui da Angola, que é o teu novo membro na família. Tu tiveste um novo membro na família agora. E a ligação com o Joffrey caiu, mas ele vai voltar a entrar. Antes disso, deixa eu dar aqui um ralo ao pessoal todo que entrou, ao Boa de Fita Angola. Joffrey já pediu aqui para entrar. Já vou aceitar. Ao coach Hugo, a todo o pessoal que está ligado. Isso. Estás a ouvir, filho? Estou a dizer, eu ouvi até a parte em que estavas a falar. E é claro, sim, é sempre bom. Ainda não tive, não é? Mas, no entanto, recebi a notícia, não é? De que você pai, isso é muito bom. E é claro que é o que eu digo sempre. Às vezes o apoio que a gente tem que dar à nossa família, digamos assim, parceira, digamos assim, nos momentos em que realmente precisa, ou fazermos determinadas coisas, ou é para esta pessoa, pronto, porque são pontos muito importantes da vida, não é? Porque é claro que a gente ama muito o que faz, mas é preciso não nos esquecermos que estamos todos aqui de passagem e que algumas coisas precisam de ficar marcadas. Então eu como futuro pai, digamos assim, não ter a trabalhar, tem que trabalhar no sentido de
não só dar conforto, não só apoiar psicologicamente a minha parceira, e é mais ou menos isso. É um momento em que eu não só não estava tão bem, digamos assim, psicologicamente, porque é tudo um corre-corre, conseguimos conciliar uma mulher grávida, digamos assim, e tudo isto. E como eu tinha algumas outras competições mais lá para frente, então eu decidi pôr um pequeno travão nisto, resolver algumas situações, e no entanto que é para estar com a cabeça mais centrada, que é para conseguir alcançar os meus objetivos. Não? Ok. Joffrey, é difícil conseguir associar o culturismo a vida social e o culturismo, o desporto. Conciliar as duas coisas. É um pouquinho difícil. Eu nem sei se ainda tenho vida social. Muito. Porque acaba tudo por girar um pouquinho à volta do mesmo. Eu organizo as minhas coisas da seguinte forma. Tudo gira em volta daquilo que é a minha rotina, quando eu estou em preparação. Quer reuniões, quer outros negócios, ou o que quer que seja, é em volta de... Eu tenho horas para comer, tenho horas para treinar, tenho a minha hora para descansar, e tudo que eu for encaixar é em função disso. Então, é claro que a vida social acaba, nem sempre se consegue, digamos assim, associar essas duas vidas, digamos assim, porque eu hoje, por exemplo, já para sair, por exemplo, com amigos, quer para ir jantar, quer para a noite, que eu já não faço isso, já não saio. Quem me conhece há um tempo atrás sabia que eu saía muito para a noite, mas hoje em dia ninguém me apanha na noite, ninguém me apanha para ir em restaurantes, a comer a torta e a direito. A não ser quando, além de tudo, eu sou uma pessoa muito caseira. Resolver as minhas situações, estar com as pessoas que eu gosto, casa, treino e mais nada. E é um pouco complicado porque as pessoas que estavam habituadas a um Joffrey de há uns anos atrás cobram um pouquinho desse novo Joffrey, um Joffrey que provavelmente já foi enterrado, coitado, não? Mas pronto. É isso. Joffrey, uma coisa. Muito eu acho que se calhar estar mais com a minha família. Estar mais com a minha família, se calhar é um pouquinho que eu mais sinto falta. Podia estar mais, mas não consigo, porque nota que eu treino normalmente em fase de competição, treino de segunda a sábado, e o domingo às vezes quando sobra um tempinho que é para a gente ir ver a família, é o dia em que queres descansar. E é complicado. Vais ver uma pessoa ou outra, mas não consegues estar com todos aqueles e na frequência que eles gostariam que tu estivesses com ele. Então é complicado. Ok. Jogo, diz uma coisa. Eu amar as pessoas que treinam, e eu acredito que tu deves passar por um e eu e quando falo de preconceito como para nós, aquela forma esquisita quando estamos não importa, aquela forma olha para nós, eu propriamente não sei se pela minha personalidade, mas as pessoas provavelmente não tenham muito coragem de me abordar, digamos assim, com relação a preconceitos, não é? Mas entretanto eu sinto com os meus colegas ou num fórum ou no âmbito geral, não é, que as pessoas olham para as pessoas que praticam culturismo como seres vagabundos ou que não fazem nada da vida, ou pessoas que usam o corpo para outros fins, como por exemplo, como já vi, e agora é festa no Facebook, gigolos, entre outros nomes que são atribuídos àquelas pessoas que querem manter o seu corpo
da forma que o mantém. Não é preconceito, mas por outro lado também, mas eu pergunto sempre a essas pessoas, porque é que então vão para o ginásio, ou porque é que muitas das pessoas, às vezes as escondidas, acabam por admirar estes corpos, ou querem até fórmulas, digamos assim, entre aspas, para atingir este corpo e criticam. Não percebo. Mas essas pessoas, pronto, eu acho que para quem ama esse desporto e quem faz porque ama, a opinião dessas pessoas na nossa vida é zero. Zero mesmo. Mas tem um lado bonito também, que às vezes as pessoas olham assim um pouco estranho, principalmente as crianças, que por vezes a gente quando vai às vezes como regatas, algo mais destapado, digamos assim, são os seres, digamos assim, no mundo que são de verdade. Hoje o mundo é muito complicado porque as pessoas são. É tudo tão falso, é tanta ilusão, mas as crianças têm isso de transmitir a verdade. O que ela vê, achou bonito, ela vai dizer. O que ela achou feio, vai dizer. E às vezes as crianças olham com uma admiração e dizem, olha, epá, papá, eu gostaria de ser como aquele senhor. E os pais meio constrangidos dizem, pá, o meu filho está a dizer isso, esse gajo, o gajo ainda se chateia. Então é por aí, mas não sinto tanto, mas sei que há muita gente que sente e sei o que é que as pessoas pensam acerca disso. Mas pronto, isso foi o que eu já disse. Joffrey, diz uma coisa. Quando tu começaste a levar isso como estilo de vida, como carreira, qual foi a real reação da tua família? E quando faz a tua família, a tua falar das pessoas mais próximas, pais, irmãos, parceira, qual foi mesmo a reação quando tu passaste a informação para eles e querias fazer isso de forma profissional? É assim, eu quando fiz a primeira competição, quando fiz as primeiras competições, é claro que os nossos mais próximos dizem, é só uma, tá bem, vais testar e tudo mais, mas a gente vai criando um amor, é o que eu digo sempre às pessoas. A primeira vez que tu sobes a um palco, ou continuas a subir ao palco para o resto da tua vida, ou então nunca mais pões lá os pés. E eu nem preciso dizer o que é que eu escolhi, não é? Então, é claro que as pessoas ficam um pouco. Perguntam-me sempre: até quando é que vais fazer isso? Alguns já se cansaram, mas perguntam-me: até quando é que vais fazer? Quando é que vais parar? E não é bem assim. A gente para quando achar que tiver que parar ou quando estiver cansado daquilo, mas eu acho que esse é o meu estilo de vida. É o meu modo de vida. Eu consigo organizar muito mais a minha vida se estiver a treinar, se estiver numa rotina, se estiver num esquema. E é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Exatamente a pergunta que eu faço. Tem limite, tens planos, É assim, eu tenho alguns objetivos, claro. Nesse mundo é claro que a gente não faz nada sem retorno, além do amor. É claro que a gente procura, digamos assim, viver, digamos assim, desse desporto ou em fatores à volta do desporto, não é? Entretanto, é claro que tornar-me... Eu já sigo uma carreira, mas preciso ter um cartão profissional, não é? E esse cartão profissional consegue-se ou com a soma de pontos ou então vencendo algumas provas. Pronto, estou na luta disto, eu acho que isso está muito próximo. Um limite propriamente, não sei. Provavelmente não consigo dizer porque eu não gosto de dizer as coisas e depois fazer o contrário, não é? É claro que eu sei o preço de grandes, os Mr. Olímpias e tudo mais, é um preço muito grande a pagar, em todos os sentidos, E às vezes eu pergunto-me se vale a pena, mas às vezes não nos deixamos envolver tanto no desporto, neste amor pelo desporto, que a gente acaba por pôr esse de lado e acaba por entregar na mão de Deus e seja o que Deus quiser. Então, pronto, eu, por exemplo, nota que
eu hoje subo ao palco nos dias da pesagem, da minha última pesagem, eu subi com 100 quilos, mesmo ali no limite, mas foi 100 quilos mesmo. E 100 quilos no limite, eu a lutar com peso já. Então dizer, eu vou continuar a treinar, vou aparecer com pernas muito maiores, vou aparecer muito mais monstruoso, digamos assim, do que aparecia agora, tentar melhorar ao máximo. E é claro que isso é massa muscular, e é claro que isso é mais peso em cima desses 100 quilos, não é? E parar propriamente, até que ponto vou chegar, isso só Deus sabe, só Deus sabe. Falando de importância, na tua opinião, achas que o fisiculturismo para ti, quais são os fisiculturismo para ti? Joffrey, estás-me a ouvir? Estou a ouvir baixo agora. Mas estás a ouvir? Estás a ouvir bem? Um pouquinho só, mas já ainda consigo responder. Epá, os pontos positivos, mas não me vejo agora, vais ter que me direcionar a câmara. Mas okay. Os pontos positivos é que até certo ponto é bom para a saúde, digamos assim, praticamos desporto. Vemos aí pessoas, os masters, com 40, 50, 60, 70, 80 anos, ainda aí muito bem condicionados, muito bem de saúde, mas é saber fazer as coisas, digamos assim, com consciência, não é? Não adianta estarmos a querer fazer as coisas muito rapidamente, porque sabemos as consequências disso tudo. Pontos positivos, mais alguns pontos positivos, é estarmos bem connosco mesmo, porque eu acho que quando treinamos, e não é vaidade, mas é estarmos, eu acho que todo mundo tem o direito de olhar para o espelho e estar bem consigo mesmo. Quem não gosta, a gente respeita, mas que respeita o nosso lado do prazer de estarmos assim condicionados. Como uma modelo, eu não critico uma modelo que gosta de se ver esbelta e magrinha e tudo mais, a gente respeita. Cada um, porque eu acho que às vezes o mundo está como está porque não sabemos respeitar o espaço de cada um. Então é mais ou menos isso. Pontos negativos do culturismo. Sinceramente, eu acho que não, na minha opinião, não sei se tem. Mas pontos negativos do culturismo. Se desse para ser assim, eu acho que se eu pudesse escolher que o culturismo não fizesse sofrer, digamos assim, tanto as pessoas que estão à volta dos atletas, isso digo, família, pai, por sofrer ou com ausência, ou medo de estarmos tão grandes, até onde é que ele vai chegar, se ele vai estar bem de saúde, se não vai. Tirando isso, eu acho que não há nenhum outro ponto negativo nisso. Mas eu acho que também, se não fosse assim, eu acho que não teria o gostinho que tem. E eu acho que tu falaste algo muito importante. Na verdade, hoje há isso no mundo, há o facto... Joffrey, sobe só um pouquinho a tua câmera e mais um pouquinho. O mesmo movimento. Isso, perfeito, perfeito. E hoje há essa dificuldade, há esse problema das pessoas inseridas na sociedade respeitarem o outro lado, respeitarem a escolha do próximo, perceberem que o facto de você se achar que ser magro é bom, não quer dizer que ser magro é o melhor. E não quer dizer que alguém que treina para construir músculos é uma aberração, ou é um gajo vaidoso. Às vezes, da mesma forma que você ama ver o teu corpo, há quem não ama, há quem gosta de uma outra forma. Então, acho que é tudo uma questão de nós respeitarmos primeiro as escolhas dos outros. E isso faz toda a diferença. E eu acho que faria toda a diferença as pessoas cada vez mais respeitarem os espaços, respeitarem as escolhas e perceberem que, é como tu disseste, a vida é só uma. A vida passa muito rápido. E é sempre importante nós não só apoiarmos os nossos, mas percebermos que cada um tem o direito de viver a sua vida, desde que não passe por cima dos outros, claro, mas do seu jeito, da sua maneira. E eu acho que
que isso que tu disseste é muito verdadeiro, é muito real, é muito terra a terra. O facto das pessoas hoje terem muita dificuldade em aceitarem as escolhas dos outros. Estás a ver? Então, acho muito, muito, muito top. E com base a isso, eu vou te fazer uma outra pergunta mais pessoal, Geoffrey, que é, com tanta dificuldade, com tanta coisa para gerir, de onde é que tu tiras essa motivação para continuar a treinar, para continuar a superar barreiras, para continuar a almejar pontos que ainda não alcançaste? Onde é que tu vais buscar essa motivação? Bom, é assim, onde é que eu vou buscar esta motivação? Eu acho que eu olho-me ao espelho e motivo-me, a mim mesmo, eu. Uhum. Forças que me levam a estar motivado, digo sempre, em primeiro lugar, Deus, né? Que me dá forças, que é para levantar todos os dias e conseguir ter a cabeça no lugar, que é para conseguir levar a vida que levo. E em segundo lugar, os meus familiares. E em terceiro lugar, a minha equipa, não é? Porque Uhum. muitas das vezes esses três aspectos dão muita, mas muita força que é para porque o que as pessoas não olham para nós às vezes, pá, o gajo é grande, o gajo usa isto, usa aquilo, não tem como não crescer, não tem como não. Não. Porque nós também somos seres humanos. Há dias em que temos vontade de treinar e outros dias em que estamos cansados e simplesmente queremos ficar a descansar em casa. Mas por termos objetivos, temos um calendário para cumprir, a gente tem que estar ali todos os dias a bater. É duro, é complicado, ficamos com dores, ficamos com lesões. Eu, por exemplo, tive essa época toda praticamente sem conseguir treinar pernas. Eu só conseguia fazer 2 máquinas de perna. Por arrastão conseguia fazer prensa um pouquinho. Estou com uma lesão no joelho até agora. E fazia leg station. Mas a fundos, agachamentos, que quem treina e quem compete sabe que é muito importante para um treino de perna, eu não consegui fazer. Claro que isso me desmotivou, claro que eu podia ter tido muito mais rendimento, digamos Uhum. assim, em termos de crescimento nos membros inferiores, mas não tive, mas mesmo assim não desistiu. Se me passou pela cabeça desistir, confesso que muitas das vezes sim me passa pela cabeça, mas são esses 3 pontos que às vezes dão-te um cliquezinho e dizem, pá, opa, lutaste até aqui e olha, está na hora de continuar porque não vais parar quase a chegar à meta. E é mais ou menos isso, é o que me dá forças, é o que me motiva e é isso, e é isso, é isso. Mas, Geoffrey, falando um pouquinho dessa tua lesão e depois vou falar um pouquinho da tua equipa, mas eu soube só um pouquinho o teu telefone, Geoffrey, para cima. Não, não, não. Nesse caso tens que baixar e mais um pouquinho. E perfeito, perfeito. Eu olhei para o teu condicionamento físico que apresentaste agora em Portugal e eu acompanhei a tua preparação e de facto em alguns vídeos tu fazias referência dessa lesão, mas ainda assim, prontos, poderias ter apresentado, calhar, membros inferiores maiores, mas olhando para a tua foto, olhando para aquilo que foram os vídeos que eu tive acesso, ainda assim tiveste vamos lá, um desempenho muito bom, e que mostra que de facto tu te esforçaste. E por si só, o facto de mesmo com a lesão, teres tido a força de acabar a preparação, decidir para frente, ir para o palco, onde encontraste pessoas muito bem condicionadas, onde tinha a condicionante da hérnia, e ainda assim acabaste no top 5, se não tiver em erro. Acabaste no top 5. 4. No top 4, eu acho que para ti, com tudo que tu passaste nessa preparação, até aquele momento em que foi anunciado o resultado, te sentiste vitorioso. Eu acho que sim. Eu confesso que foi a minha primeira vez. Eu tenho um lado, as pessoas olham para mim, às vezes não imaginam, às vezes o que é que está por trás. Mas eu sou uma pessoa, tenho os meus pontos sensíveis, digamos assim. E, e foi a primeira vez que eu desci do palco. Eu creio que foi depois da rotina, em Espanha, sim, depois da rotina, que eu olhei para o pessoal que estava comigo ali a apoiar e simplesmente desatei em choros.
porque só eu sabia, e alguns dos meus, o quanto foi difícil estar ali naquela condição, por tudo que eu venho a passar, digamos assim, na minha vida pessoal, em termos de lesões, em termos disto ou aquilo, porque é muito difícil, é muito. Foi uma vitória para mim mesmo, digamos assim. Podia ter estado melhor colocado se não fosse isso ou aquilo, mas ter chegado ali naquela condição e saber que só não fiquei mais à frente por isto ou aquilo e que são aspectos que eu posso melhorar, isso para mim dá-me forças até de sobra que é para continuar. Bicho, porreiro. Joffrey, eu vou te fazer uma pergunta que normalmente as pessoas fazem, e a mim fazem muito, que é o facto de como é que tu lidas com a vontade de sair da dieta. Sais muito da tua dieta, seja ela em preparação ou não, off-season ou não. Tipo, és alguém que pula, que sai muito do teu regime alimentar para um determinado point ou nem por isso? Como é que tu lidas com essa vontade? Não tanto, assim, eu considero-me uma pessoa bastante focada e bastante regrada, mas entretanto, eu nos meus protocolos tenho sempre, até um determinado ponto antes da, da, da competição, temos uma refeição livre por semana, não é? Uhum. E esta refeição livre eu faço valer a pena, né? Tudo certinho, tudo pesado e tudo mais, mas uma refeição livre é uma refeição livre e como a quantidade de comida durante a época toda, praticamente, tirando aquela parte que começamos já a descarregar um pouquinho, é Uhum. considerável, porque eu, pronto, 100 quilos eu tenho que comer. Tenho que comer. Muitas das vezes, às vezes, uma refeição minha tem praticamente, vamos lá supor, praticamente 800 gramas de comida, por aí, quase 1 quilo, não é? De comida por refeição, por aí. E já não há estômago nem sequer para pensar em comer porcarias. Porque nota que a gente às vezes só tem a ânsia de comer porcarias quando está com fome. Quando tem Uhum. fome e dá vontade de comer, mas depois estás saciado, quer com arroz, quer com batata doce, não te apetece tanto comer prontos, besteiras ou sair da dieta. Uhum. E Joffrey, falando em comida, falando em dieta, normalmente, como é que é a tua alimentação, tanto em off-season como em pré-contest? Tipo, o que é que normalmente não falta nas tuas dietas, tanto em off-season como no pré-contest? É assim, eu sou do tipo de atletas que sigo protocolos bastante imutáveis, ou seja, não mudam muito. A base da minha alimentação são proteínas, peito de frango, carne vermelha e peixe. Ovos, se for o caso. O que mais? Ovos, sim, peixe, por aí. Os hidratos. Hoje em dia mais penso a batata doce, já não me diz grande coisa, sou de fases. Por vezes dá-me vontade de comer batata doce, outras vezes não, mas é praticamente batata doce, arroz, que eu prefiro o arroz integral. Hoje em dia o arroz branco não me diz absolutamente nada, não me diz Ah, absolutamente nada. E por vezes papa de arroz, farinha de arroz, digamos com assim. aquela sem glúten? Sem glúten? Sim, para bebês. Sem glúten, não precisa de ser sem glúten. Isso depende muito também da tolerância ao glúten de cada um, não é? Ah, Mas não necessariamente. Isso depois varia de pessoa para pessoa. Para mim é bem diferente, com glúten ou sem glúten, mas pronto. Mas normalmente as que eu uso são sem glúten e é isso. As minhas fontes de hidratos são praticamente essas. Ananás também, que é praticamente a única fruta que eu, que eu que eu, que eu faço uso e é por aí. olha, o Mauro está a dizer que na tua dieta não falta a galinha rija. Não, a galinha rija é do coach Osvaldo, não é a minha área. O coach Osvaldo não falta a galinha rija na Não, dieta ele dele. gosta, ele gosta. Antes de lá Olha, puxar o treino da malta, ele está lá com a tigela dele com arrozinhos e uma galinha rija de lado, com alface. olha,
E falando no mestre Osvaldo, vou falar num ponto em que deveríamos ter tocado lá atrás e não tocamos, porque tu fizeste várias referências nisso e na importância que há nisso em ti, é o facto da tua equipa. Nesse momento, tu estás a ser seguido por alguém, estás a trabalhar com uma equipa, tipo, quem são, é algo que tu construíste, já existia antes de competir, como é que é? Bom, é assim, é o que eu digo sempre às pessoas, eu faço consultorias também, mas nunca é muito salutar ou nunca é bom um atleta preparar-se sozinho, não é? Uhum. Porque tu não te vais obrigar a fazer determinadas coisas como se fosse alguém a olhar de fora. Na parte Uhum. dos treinos, eu trabalho com Oswaldo Viol, não é? Que hoje temos uma equipa chamada Go Team, o batalhão, que é a junção de duas siglas, que é Geoffrey e Oswaldo, Uhum. e estamos nesse preparação de atletas e tudo mais. E no que tange a nutrição e todas as outras manipulações, o Edgar Gomes, não é? E que é da Edgar Family Store. E pronto, é isso. Esses são os meus dois preparadores, não é? E dentro da equipa temos vários outros integrantes que são atletas também. Não é? Ok. Olha, Jofre, tu tens aqui uma mensagem da Damares. Ela diz: Olá, Jofre, acompanho o teu trabalho pelo que tu postas e sinto um orgulho muito grande porque te conheço desde criança e chegar aonde chegaste é uma vitória para ti. Não sei se conheces a Damares, faz ideia da Damares, ela manda aqui uma mensagem. Sim, sim, lembro-me, claro. Ela vivia no mesmo prédio do que eu e viu-me mesmo pequenino, mesmo pequenino. E eu fico feliz às vezes de ver a admiração que pessoas mais velhas, não é? Por quem devemos sempre respeito, têm por nós ou acaba vendo aquilo que éramos e no que nos tornamos. E sinto-me eu também orgulhoso por ter pessoas orgulhosas de mim. Não é? Yeah. E Não, um isso é beijinho top. para ti, então, Damaris. Obrigado por estás a É seguir o top. Isso é trabalho e a top. todos vocês também que seguem o trabalho. Joffrey, diz uma coisa. Tu tens o time, tu também fazes consultoria, acabas por seguir outros atletas e não só. Acredito que tu não trabalhas só com atletas, vais trabalhando com outras pessoas que também precisam de seguimentos e etc. Há uma crítica muito grande hoje em dia pelo facto de uso em exagero e excesso de suplementos alimentares e do facto de muita gente substituir refeições sólidas por suplementos. Qual é a tua opinião com base a isso? Achas que é. O que é que tu achas que é um exagero da mídia? É um exagero dos blogs? Como é que é? Qual é a tua opinião com base a isso? É assim, eu acho que se as pessoas, essas campanhas da Herbalife, para mim é tudo para pegar e pôr no lixo. Para mim, na minha opinião, muito específica. Porque em nenhuma parte do mundo a gente vai substituir refeições líquidas ou semi-processadas por refeições sólidas. Isso nunca. Mas, entretanto, é claro que há uma importância da suplementação dentro daquilo que é a nossa dieta, digamos assim. É claro que Uhum. eu, por exemplo, vamos supor, preciso de bater os meus macronutrientes, em vez de estar a carregar em determinados, porque assim, a comida sólida demora um tempo a ser digerida, e a entrar no sistema, ok? Uhum. Entretanto, meio que após um treino, durante um treino, a gente tem que pensar no nosso corpo como um incêndio, não é? Que nós temos que apagar. Ou seja, Uhum. quando acabamos, por exemplo, de treinar, a gente precisa de repor determinadas coisas. Há uma janela de oportunidade que se abre e a gente precisa de dar ao corpo aquilo que ele precisa naquele momento e muito rapidamente. Agora, se Uhum. formos chegar a casa, mesmo depois dos treinos, fazer uma refeição sólida e tudo mais, até processar isto tudo, não tem a mesma eficiência do que um suplemento que foi feito mesmo para isso, mas substituir nunca. Eu faço o uso de proteínas, de glutaminas, de BCAAs e de outros suplementos, e faço
6, 7 ou 8 se tiver que fazer refeições por dia. Ok. Então, substituir isso nunca. Olha, Joffrey, a Lilian está nos acompanhando de Portugal e ela diz que, de facto, lá há um grande exagero no uso de suplementação e diz ainda, acrescenta que pessoas há que ainda não conhecem os métodos de treino, mas já andam à procura de suplementos. Aparecem muitas pessoas dessas até contigo, pedir conselhos sem antes começarem a treinar, sem saberem se querem treinar, como é que é? Isso é algo que tu te deparas muito também? Sim, as pessoas chegam e muito antes de saberem treinar, muito antes de saberem comer em condições, já querem suplementos, já querem ergogénicos e já querem, prontos, isso tudo. Mas é complicado porque é preciso a gente saber treinar, é preciso a gente saber comer, porque senão estamos aí a queimar cartuchos. Ou seja, constróis até onde quiseres construir, quer com suplementação, quer com alimentação regrada e saberes treinar bem. Eu sei treinar bem, tá bem, pronto, eu vou dispensar uma horazinha da minha agenda e eu vou te dar um treino. E acaba, percebes que a pessoa não tem nível nenhum de treino, ou está habituada às 12 repetições, 3 séries de 12 repetições normais que o mundo todo faz e pronto, eu sei treinar. O importante é, pessoal, nunca se esqueçam, é dar estímulo ao músculo. Estás habituado a treinar com carga? Bora para as repetições. Já sabes trabalhar das duas vertentes, estás super forte, estás com nível, faz séries gigantes. Faz isso durante o mês, desabitua o corpo de determinados métodos de treino, troca, mistura os métodos. É preciso sentir a musculatura a trabalhar e a doer em todos os treinos e em todas as fases. Esqueçam isso da zona de conforto, esqueçam, porque a gente sofre todos os dias como se nunca tivesse treinado. Uhum. E isso é que deve ser feito, e às vezes isso é muito difícil quando a gente trabalha ou treina sozinho. É um pouco complicado. Joffrey, Conseguimos chegar a. no mundo onde, numa sociedade, vou falar numa sociedade onde o culto do corpo ainda é um tabu e com base a isso vamos envolver o mundo fitness, onde existem os suplementos que continuam a estar numa caixa de má informação, de informação mal dada e muitas das vezes de informação mal pesquisada, num mundo onde existe tabus e ainda muita falta de informação de anabolizantes e etc. Qual é a tua opinião com base ao estado da modalidade do culturismo e propriamente do mundo fitness? Achas que há um preconceito da sociedade, da mídia? Qual é a tua opinião com base a isso? A forma como as pessoas Ah, olham ok. para isso? Antes de entrarmos prontos nesse ponto, vou só responder aqui ao Duca. Uhum. 01. Meu pequeno almoço é suplemento, faz mal. Não faz. O ideal não seria isso. O ideal não seria isso. Mas se tiveres uma rotina em que não consegues de forma nenhuma ao pequeno almoço fazer uma refeição sólida, é claro que podes fazer uma refeição líquida. Provavelmente fazeres, em vez de só suplemento, provavelmente se calhar fazeres um batido. Se calhar com proteína, aveia, pôs um pouquinho de gordura. Um exemplo muito básico. Pormos aí uma aveiazinha, umas couvezinhas de whey e pasta de amendoim, por exemplo. Vamos supor as gramas, isso depois é de pessoa para pessoa e de objetivo para objetivo. Mas se calhar tens um pequeno almoço líquido, uma refeição líquida mais consistente do que propriamente só estás a pôr proteína. Mas isso são casos específicos. O ideal não seria isso, mas pode ser feito em função daquilo que é a tua vida e a tua rotina. Muito antes a gente suplementar do que catabolizar, não é? E é Uhum. mais ou menos isso. E pronto, e respondendo aqui ao que o Manu me estava aqui a dizer, é complicado porque as pessoas, muitas das pessoas às vezes não querem aprender, não querem aprender e limitam-se um pouquinho, querem viver do passado e sentem-se, digamos assim, inferiorizados, por vezes de ter até um corpo em condições, digamos assim,
mas em perguntar, em querer somar para aquilo que é o conhecimento deles. Uhum. É um pouco isso, mas eu acho que as pessoas têm exagerado muito naquilo que é o consumo de anabolizantes, suplementação, e porque uma coisa é tu seres atleta e tu sabes os riscos que corres. Se as pessoas Uhum. forem usar, eu não recomendo a ninguém que não seja atleta, mas se não for atleta e quiser naturalmente fazer o uso, que seja consciente. Uhum. Desculpa te cortar, já estamos a chegar em 1 hora quase de live e o Instagram vai interromper agora. Vou cortar esse e iniciar um outro, já?